Enfim, Ok. galera, hoje o tema abordado vai ser sobre os superpoderes de inclusão dos quadrinhos, né? Que é um tema super importante, principalmente da representatividade, né, no geral. E vou pedir para vocês fazerem uma introdução, né? Uma introdução histórica sobre os quadrinhos, se for possível. Pode, pode começar, Jorge. Quer começar? Tranquilo, irmão. Gente, com relação a histórias em quadrinhos, a gente está falando de um produto da nossa indústria cultural aí do mundo capitalista, né? A gente pode apontar a origem de histórias em quadrinhos, alguns tentam apontar no século XIX, alguns no início do século XX. Esse mercado, essa ideia de um produto utilizando esse recurso das histórias em quadrinhos, o balão de diálogo, o quadrinho do narrador, das legendas, ou algo do tipo, é algo que a gente só vai ver a partir dos jornais diários, a partir dos jornais semanais, a partir ali do finalzinho do século XIX, início do século XX. Mas a questão de contar histórias, usando imagens, usando texto, é uma coisa que a gente faz desde a humanidade inventou a escrita e começou a desenhar em parede. Então, depende de onde que a gente, o que a gente está considerando como contação em quadrinhos, a gente buscar essas origens. Eu costumo sempre apontar, quadrinho é uma arte e é um produto cultural, para mim, que ele está ligado à Revolução Industrial. Ele está ligado à cultura de massa, ele está ligado a todo esse momento aí que a gente vive nos últimos anos. O que você pensa, Diogão? Cara, no meu mestrado, eu tive muito acesso à documentação medieval, documentação do período moderno de Portugal, por exemplo. E é uma coisa interessante, cara, porque se a gente voltar um pouco mais no tempo, você tem nesses documentos, por exemplo, uma introdução do que a gente pode considerar, por exemplo, uma história, entre aspas, aí, em quadrinhos, por exemplo. As pinturas rupestres, por exemplo, elas têm esse objetivo, né, de informar, muitas vezes, de guardar. Agora, se a gente parar para pensar, cara, no século XIV, por exemplo, as igrejas católicas, quando você tinha, por exemplo, ali a obrigação, por exemplo, do latim como a língua da missa, né, onde pouquíssimas pessoas, apenas os membros do clero, sabiam ler o latim. Né? Então, como é que você educava as pessoas, por exemplo, com os ensinamentos bíblicos? Cara, aquelas imagens que ficam ao redor da igreja até hoje, a trajetória do julgamento de Cristo. Né? Começa com o julgamento, vai até a crucificação, se eu não estou me enganado, alguma coisa assim. Aquilo ali é um desenho de forma sequencial, né, que nos lembra muito uma história em quadrinho, e era utilizado, por exemplo, para você ensinar, para você passar a informação, sendo que a grande maioria das pessoas ali não sabiam ler, né, e quando sabiam, não tinham acesso a Bíblia, por exemplo, na língua original, né, era apenas em latim, pouca gente sabia. Então, assim, é mais antigo do que a gente imagina e é complicado, igual o Jorge falou. É difícil a gente datar um período certo, né? Século XX, XIX, XXI. Enfim, é complicado, mas essa sequência, isso aí é antiguíssimo, antiguíssimo. Uhum. Sim, como foi bem colocado pelo Jorge, né? Desde a antiguidade, né, que a gente tem as Uhum. representações, né, os desenhos e como foi abordado por você. Não é questão do medievo, que é, no caso ali, por exemplo, da representação de Cristo, né, Uhum. nas igrejas.